Aqui tô Maringá Talk Show de volta depois das eleições. Demos uma parada estratégica até para a gente não correr qualquer risco dentro dos nossos posicionamentos. E hoje a gente traz uma pessoa muito especial, a mãe Eliane, que denunciou uma irregularidade eleitoral durante o processo eleitoral, né, e provocou a justiça no sentido de cessar uma atividade ilegal de campanha em Maringá. É já já. No programa de volta do Aqui tô Maringá Talk Show, não podia ser diferente. Nós passamos agora por um tsunami cívico no país, que foram as eleições para presidente, nunca com tanta intensidade. E nós tivemos mais do que nunca a participação ativa do cidadão em todos os meios e de todas as formas. Eu não preciso falar de redes sociais, claro, né, porque é uma nova ferramenta aí com a qual a sociedade já aprendeu a lidar e os agentes públicos vão ter que aprender rapidamente a lidar, né? Assim como na sua forma de exercer cidadania, né? Nas eleições a gente vê aquelas propagandas antes das eleições da Justiça Eleitoral pedindo para o cidadão fiscalizar, propaganda irregular, propaganda ilegal. E eu estou aqui com a dona Eliane Cristina da Rocha, cidadã, moradora de Maringá, mãe de 4 filhos, que ela teve uma ousadia porque foi um pouco incomum, nem sei se outras mães tiveram, outras pessoas tiveram a iniciativa. Ela exerceu a recomendação da Justiça Eleitoral, uma das poucas, e isso a gente precisa avançar, por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui, né, no que se refere à fiscalização da eleição, não é, Eliane? Sim. Tudo bem? Tudo bem. A Eliane, ela tem filhos ali no Colégio Estadual Silvio Barros, no Ney Braga. Ney Braga. Isso. Região do Três Lagoas, por ali, Isso. né? Inclusive tem um trabalho fantástico dos aventureiros lá no Três Lagoas, né? Já ouviu falar, não? Não. Da escola, da Igreja Adventista, muito bom. Ah, sim. Lá no Centro Esportivo. Mas enfim. E nós tivemos aí, semana passada, uma notícia que foi para as redes sociais, ganhou inclusive a mídia tradicional, foi publicado em O Diário, jornal do qual eu sou colunista também, e publiquei também uma nota. Ela denunciou o uso de patrimônio público, no caso uma escola pública, no caso uma professora do Estado, no caso um sindicato que é público também. Exatamente. Né? Para uma propaganda eleitoral. Eu ouvi o vídeo, estava comentando aqui, que houve a gravação do vídeo do diálogo, né, entre você, se eu não me engano, a vice-diretora e a professora vereadora Vilma, aqui de Maringá, e de uma maneira ponderada, isso que me interessou, sabe, isso que me chamou a atenção em você, Eliane. Uma maneira ponderada, né, que ela não estava ali defendendo o candidato A ou B, diferentemente do panfleto, pelo que a Justiça entendeu. Exatamente. Né? Ela estava defendendo a lisura do processo eleitoral. Foi isso, Eliane? Como é que foi o fato, o acontecido? Então, é aquele negócio, né? Que essas eleições, ela demonstrou a parcialidade que nós estamos vivendo, né? Daquele um lado pode tudo e o outro lado não pode nada, certo, né? Você não pode falar, você não pode se posicionar. Então, eu acho que teria que ser o correto para os dois lados, certo? E quando eu cheguei em frente ao colégio que eu fui buscar meus filhos, que eu vi crianças saindo com aquele panfleto na mão, aquele papel na mão, aquela carta aberta. Crianças de que idade, mais ou menos? De 10, 11 anos. Isso é uma covardia usar crianças dessa e até forma. Porque eles estavam dizendo assim, fora Bolsonaro. Quer dizer, eles entenderam que aquele papel estava favorecendo um e prejudicando o outro. Até a criança entendeu, né? Até a criança entendeu. É porque eu ouvi no áudio, parece que a professora viu uma vereadora que nessa condição ela não pode, não deveria pelo menos demonstrar ignorância de que isso pudesse influenciar,
Então, professora, uma criança de 10 anos entendeu o recado, professora. Então, essa é a questão que nós falamos. Se aquela carta aberta ela não fosse tendenciosa e nem parcial, já seria errado, dentro de um espaço público. Sim, principalmente em período eleitoral. Exatamente, né? à véspera de um segundo turno, certo? O fato foi quarta ou quinta-feira? Na quarta-feira à tarde. Certo. Né? Então, já estava ali para, né, quem decidir mesmo. Sim. E ainda ser tendencioso e atacando aquilo que a gente tem falado, jovens e crianças, eu fiquei revoltada mesmo. A palavra é essa, revoltada. Porque tanta parcialidade. Porque é certo para um e errado para o outro. Isso tem acontecido em todo o Brasil. Assim, né, pelo que eu percebo, observando, eu gosto muito de observar, pela primeira vez a esquerda brasileira está sofrendo um enfrentamento. Como sofreu aqui o enfrentamento de uma mãe de 4 filhos. Exatamente. A política não é filiada a partido político nenhum, não é? Ela é filiada ao partido dos filhos e que defende da com família. Unhas e dentes. Exatamente. Né? E a Justiça Eleitoral acabou então, aceitando a indicação dela e proibindo a propagação do panfleto. Foi mandado recolher. Foi mandado recolher. E eu tive notícias de que havia daquele panfleto em todas as escolas de Maringá. Não, é? Não, a Gazeta também publicou, e eu fui ver os comentários, na região de Matinhos teve caso, em Foz do Iguaçu teve. É uma ação articulada, então. Isso é patrocinado pelo sindicato, entendeu? Lembrando aqui que sindicato, gente, ele não é ideológico, Exatamente. Ele não é de um partido ou de outro. Porque ali, você é funcionário público, por exemplo, a Prefeitura de Maringá, que é o maior sindicato, creio, aqui da cidade. Lá tem gente que é sindicalizado, que é do PSDB, Exatamente. do PP, né? Do PSL, do PT, não é de um só, como aparentemente todos nós somos levados a acreditar, né? Sim, é aquilo que eu estava te dizendo, daquela professora que veio no meu privado me elogiar, dizendo assim, olha, você lavou nossa alma. Peraí, tem professor lá no meio, porque o que eu ouço muito, Eliane, é que os professores são todos de esquerda. Não é verdade. É que na realidade é aquela intolerância que eles pregam que é do lado de cá, na realidade não é uma verdade. E essa professora me procurou no privado e falou, mãe, você está de parabéns, você lavou a nossa alma. Por quê? Porque muitas vezes aqueles que pensam contrário foram impedidos, né, de se posicionar, de falar. E o importante também é o modo que a senhora acabou agindo, né? A senhora teria 2 caminhos, e ambos já com suporte público, né, vamos dizer assim. Um foi a Justiça Eleitoral, que a senhora foi lá, simplesmente levou um ofício ou não? Ou só os papéis? Só os papéis. Só os papéis, nem ofício precisou, orientando as pessoas que também se disponham a isso, né? E o outro caminho seria o Ministério Público Federal, né? Sim. Que se há irregularidade eleitoral, é crime isso, né? Também, se o Ministério Público Federal acatar esse crime, né, essa indicação de crime, aí a ação não é sua, mas no caso, né, passa a ser do Ministério Público. Né? Provavelmente, como a juíza eleitoral já acatou, eu entendo, pelo que eu vi, que há indícios de, além de crime eleitoral, outras circunstâncias nessa cena, e que eu julgo realmente lamentável para a democracia, né, para a construção da democracia. Muito se fala, Eliane, em fake news. É uma moda agora falar de fake news, né? Como se fosse assim, o diabo potencializado, né? E aí a gente é obrigado a gente puxar pela memória, e quando a news, quando a notícia é fake, que fake news tudo bem, é de rede social. E quando é news fake? Sim. Né? Lembrando o caso, por exemplo, da escola de base em São Paulo, não sei se a senhora lembra desse episódio, uma escola de crianças que os donos foram acusados de pedofilia. Lembra disso em São Paulo? Sim. Né? Pois é, arrebentaram com a vida das pessoas, não só financeiramente, fisicamente eles foram agredidos, psicologicamente entraram em depressão. Ao longo do tempo descobriu-se que não era verdade. Recentemente houve inclusive uma decisão da justiça no sentido
de uma das grandes redes do país repararem, né? Porque esse pessoal ávido de notícias, né? Então, gente que trabalha em rede social, fiquem tranquilos. Não foram vocês que inventaram notícias falsas. Foram os jornais comerciais, os meios de comunicação comerciais que inventaram as notícias falsas. Exatamente. Só que é o seguinte, hoje a gente tem a possibilidade, em rede social, Eliane, eu vejo assim, de você não ser tratado e assumir ser tratado como imbecil. Exatamente. Você tem a oportunidade de ir para o enfrentamento, falar, rapaz, isso aqui não é verdade, né? Dá um Google aí. Sim. Né? Agora, antigamente, quando você não tinha essa possibilidade, né? Você tinha aí, saiu no jornal tal, parece que era lei. Isso. Você viu? Saiu no jornal. Não brinca. E se fosse mentira? Né? Você não tinha possibilidade de contestar. E hoje tem. Então, veja a rede social, hoje, eu lido muito com isso, como uma ferramenta nova que exige muita responsabilidade. Responsabilidade, verdade. Tanto de quem escreve quanto de quem lê, né? Para não propagar mentiras, né, Eliane? Isso. Para não propagar mentiras. Nós temos aí um quadro bastante diferente nessas eleições, eu acho que você simboliza muito isso, né? Pela primeira vez a esquerda brasileira, que parece que chegou na cena chamando todo mundo meio que de idiota, né? Porque, puxa vida, nós que se preocupamos com tal segmento, né? Nós que preocupamos com os pobres, com os miseráveis, os outros não. E eles fazem inclusive até hoje, muita questão de falar nós e eles, né? Isso. Como se tivesse dois Brasis, né? Então, houve aí uma mudança de paradigma muito interessante, eu acho que você simboliza isso, Eliane, das pessoas falarem, pera lá, né? Não é bem assim essa situação. Não se pode usar uma escola pública para isso, né? A senhora já ouviu falar de escola sem partido, não? Sim. Sabe o que é? Sim. A senhora sabe que é só colocar um papelzinho na porta, é só isso, dizendo dos deveres do professor? E veja o tamanho da reação. Percebeu o tamanho da reação? Um papel dizendo quais são as obrigações do professor e o impedimento, por exemplo, de tratar de ideologia, né? Tendenciosa. É só isso. E olha o tamanho. Tem gente que a gente fala de escola sem partido, que fala, eu não sei. É que a senhora, pelo que eu vejo, 4 filhos, né? Reunião de pais e mestres aí à vontade, pais e filhos à vontade, né? É bem engajada, né, no segmento da educação aí. Mas tem pais que acham que é uma coisa assim, nossa, uma coisa, o que é que isso, cara? É só colocar um papel, não é isso? É colocar um papel na porta da sala e a esquerda luta com unhas e dentes para não acontecer. Acho isso um absurdo, né? Essa discussão já teve lá entre os pais do JK, em algum momento? No Silvio, né? No Silvio Barros? Não. JK é onde eu dou aula aqui, eu fico meio confuso. Não, que eu saiba, não. Não teve? Não. Eu acho que a senhora tem um papel importante aí de estar pesquisando né, e defendendo, seja qual for o seu ponto de vista. Eu já vi que a senhora tem qualidades no ponto de vista, né? Na realidade, a preocupação que, para mim, e eu espero que aonde, né, esse programa chegar, e mães que estiverem ouvindo, pais, a importância, né, da gente se preocupar com aquilo que os nossos filhos estão ouvindo, o que realmente eles absorvem como verdade, sabe? Participar. Eu tenho essa preocupação com meus filhos. Chego em casa, eu ouvi isso, e eu vou conversar com eles, né? E eu não imponho aquilo que eu penso a eles, né? Eu até no dia falei para a vice-diretora, que eu deixo bem claro aqui, tratou a gente super bem, sabe? Sim, eu liguei lá no colégio também. Sim, se posicionou no dia, ele falou assim, mãe, a senhora está certíssima, a vice-diretora falou, a sua postura é correta, né? Infelizmente, deu uma escapada aí, mas não foi por falta de aviso, não é verdade? E é o que eu digo, você ouviu, e eu falei, o meu filho, o Arthur, que está aqui, a Ana, no começo dessas eleições, eles tinham um candidato diferente do meu, né?
Agora pode falar, viu? O Amoedo, né? Eles queriam Partido Novo, são jovens, isso, né? Sim. Sim, tinha... Muitos amigos meus também eram. Sim, e eu nunca discordei deles, até porque a gente, né? Eu falo, sempre me posicionei, eu votei no partido que votei, na realidade não votei em partido, votei em uma pessoa, mas na realidade eu acho que esse voto foi uma declaração de chega, de basta. Eu acho que a senhora votou no Brasil. Exatamente. Sabe? Às vezes eu escuto pessoas falando mito, tanta coisa, eu não acho isso, não espero, não coloco toda a esperança só em uma pessoa. E eu falei no dia, e é isso que a gente tem que ensinar para os nossos jovens de hoje, sabe? Gente, a democracia é isso, daqui 4 anos não deu certo, a gente tira de novo. Essa crítica do mito que a senhora falou, estou me recordando aqui, porque é muito comum o uso, né, das ferramentas que a esquerda usa para criticar a direita. Mito quem tem é a esquerda, que é o Lula que está preso lá, que parece que é o salvador da pátria, que o Lula tem que estar livre. Aonde que eu te disse que a gota, que é aquela gota que transbordou o copo, é exatamente isso. É eles querer transferir para nós a intolerância que é deles. É eles querer transferir para nós as crenças que são deles, eles que defendem com unhas e dentes um partido, um político, e isso não é a nossa realidade. Então, eu tenho muitos amigos de esquerda, Eliane, parentes inclusive, de esquerda. Eu também. E a esquerda sempre fala num tom muito cordial de democracia, de participação de todos e todas, né? Uma linguagem muito afetiva até. Só que na hora da prática muda um pouco o discurso, né? Exatamente. Muda. Aí os outros são se você pensa o contrário, você é intolerante. Ué, mas cadê a cordialidade? Porque ou a gente age assim, né, construindo o caminho do meio a partir das diferenças, né? Eu penso de um jeito, o nosso diretor Clécio pensa de outro, você de outro, o Arthur de outro, e vamos aí. Tá, né? mas vamos chegar a um consenso. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Só que o errado não pode ser certo por causa disso. O errado continua sendo errado, né? Então, é a inversão de valores que a sociedade tem que prestar muita atenção. Essa inversão, o que é certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Deixa eu fazer uma provocação à senhora, que a senhora é meio fora da curva, também no que se refere a filhos. 4 não é muito comum hoje em dia. Né? Não. Eu tenho 3 filhos. Mas antigamente, 4 era até pouco, né? Tinha 8, 10 filhos. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Exatamente. Os meus tios, meu pai é o mais novo, um dos mais jovens, né? Os meus tios mais velhos, todos com 6, 7 filhos, né? Eu sempre faço essa reflexão. Antigamente a casa tinha um banheiro só, a senhora lembra disso? Sim. Dava briga, não? Muito. No controle da TV, o canal que um quer assistir, o outro não. Nas casas do pessoal mais velho, uma geração acima sua, talvez na minha geração, né, os pais da minha geração, não dava briga nenhuma. E é importante o Arthur estar aqui e ouvir isso. Por quê? Tinha uma lei. Sim. Né? Não dava, a senhora pelo jeito eu morava na cidade, porque no sítio tinha um banheiro só, não tinha briga nenhuma, né? Porque a lei era dura, né? A lei do pai era dura. Todo mundo sabia a hora que tinha que tomar banho, se não tomasse já era, dançou, vai para o fim da fila, normal, né? O frango lá, não tinha aquele negócio de disputar, né? Porque a senhora tem 4 filhos, o frango só tem duas coxas, tinha briga lá com certeza. E um pescoço, né? Mas antigamente não tinha essa, né? Porque tinha uma lei dura. Eu faço sempre essa reflexão. Numa diversidade como a gente tem aqui, muito grande no nosso país, eu não estou defendendo a ditadura aqui, gente, por favor. Quando eu falo de lei dura, não é nesse aspecto. Mas num país multirracial que a gente tem aqui, né? Aliás, multiétnico, racial, todos nós somos da raça humana, né? Multiétnico, sem uma lei dura, eu vou querer que o pensamento japonês prevaleça, né? O outro descendente de alemão vai querer que o pensamento dele, a cultura dele prevaleça, porque quer eu queira ou não, quer o alemão ou o italiano, descendente, né? Nós trazemos uma carga cultural dentro da gente. Então só tem um jeito disso funcionar, da gente ter um pouco mais de clareza nas leis, né, Eliane? Exatamente. Antes da gente encerrar, que passa rápido o horário, ontem eu estava numa reunião em que eu sempre coloco essa reflexão, principalmente
principalmente para mães como você é. Eu fico penalizado, Eliane, como quando uma mãe tem, por exemplo, uma agressão contra um filho ou uma filha, né? E ela verte lágrimas dizendo: eu quero justiça, né? Aí eu sempre peço para as pessoas refletirem: qual justiça você quer? Porque a gente não tem aqui no Brasil, vamos convir com isso, uma justiça que a gente possa chamar de nossa. Por quê? Aqui no Brasil, cada juiz decide como ele quiser. É assim, né? Isso. Nós tivemos casos recentes, aí deu 5-4, tinha 5 que queria condenar, 4 que não queria, né? Exatamente. Se dependesse de um só, o resultado seria outro. Então a gente precisa, talvez, até repactuar a nossa organização jurídica para ter justiça, né? Roubou o celular do Arthur, 3 meses, né? Roubou o celular do outro filho ou da sua filha e a agrediu, 1 ano, né? Para que a gente tenha certeza dessa expectativa de justiça, senão a gente não tem. Exatamente. Né? Então a gente tem muito a caminhar. A vitória de ontem, de um candidato que significava essa vontade da população, foi só o primeiro passo. A luta é muito grande. É muito grande. Dona Eliane, algum recado que a senhora queira dar como mãe aí para outras mães? Eu diria para que vocês, quem nos estiver ouvindo, que sigam o exemplo da Eliane. O recado que eu dou é aquele que eu tenho dito. Eu tenho a minha família, os meus filhos, como a minha maior herança. Nenhuma conquista que eu alcançar nessa terra, ela pode compensar a satisfação, né, de ver meus filhos, pessoas com caráter, porque quando a gente diz, às vezes, um lado ficou muito tendencioso, dizendo que é um lado religioso, eu não creio assim, sabe? Porque a gente não está lutando aqui por uma religião, mas a gente convive em sociedade. Eu acho que o teu direito termina quando começa o meu, não é verdade? Então, fique atento, participe, né, dos seus filhos, seja exemplo, porque hoje em dia é tanta, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Quando você é um exemplo para o teu filho, se preocupa mesmo. O teu filho, quando você vai dar quando eu me posiciono para os meus filhos, eles observam, eles pesam, eles examinam, porque sabe, primeiro, porque eu tenho tentado ser uma boa cidadã. Sabe, eu tenho tentado ser uma boa vizinha, uma boa mãe, uma boa esposa, ser uma pessoa boa, uma cidadã de bem, né? E isso é muito importante, porque isso reflete nos nossos filhos, como é agradável. Eu estava dizendo para o Arthur, né? Você disse que você vem de uma raça oriental. Isso. Né? A gente sabe que o Japão não é um país religioso, não é um país cristão, vamos dizer. E hoje foi muito essa conversa nessa política hoje recente, os cristãos, o pessoal da Bíblia, não é realidade. E lá tem uma lei muito dura. A educação que o povo japonês tem é exemplo para o mundo. Mas não é de graça não, tem uma lei muito dura lá. Isso. Gente, que país maravilhoso, onde você pode andar, né, de cabeça erguida. Se você perde o seu pertence, o seu próximo não quer te lesar. Gente, isso é maravilhoso, né? Se a gente conseguir deixar um legado desse para os nossos filhos, gente, a moral, seja um bom cidadão, não seja imparcial. Porque quando você ensina o teu filho a isso, ele vai respeitar o negro, ele vai respeitar o homossexual, ele vai respeitar toda a classe, ele vai respeitar o ser humano. Você não vai precisar de se preocupar, respeita esse. Eu ensinei meus filhos a respeitar o ser humano. Criei meus 4 filhos. Eu falo porque eu sei que os professores dos meus filhos vão ver. Eu nunca fui chamada numa escola por causa do comportamento dos meus filhos, porque eu dei limite para eles. Você entendeu? Eu ensinei, eu falei não, jamais vou admitir que os meus filhos desrespeitem um professor, porque eles saem da minha casa e vão para a escola para adquirir conhecimento. E o professor está ali para transpor o conhecimento para eles, então eles respeitam o professor. Então se o professor, que nem a professora Vilma é de matemática, ensina meus filhos a matemática que eu vou ficar muito feliz. Ensinar ele a ser cidadão, deixa comigo. Deixa comigo, porque eu tomo conta disso. Professora Eliane, mãe, nossa, muito obrigado para você. Nosso agradecimento para você. Maringá vai ter, no seu exemplo, muitos outros exemplos, eu tenho certeza. Eu espero. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Obrigada. Mãe Eliane. Obrigada eu por essa oportunidade também
de estar aqui. Espero que contribua, né? Eu fiquei Com muito certeza. satisfeita com esse resultado. Muito De bom. ter impedido, que nem foi recolhido e aquela professora declarou que o ensino médio ia receber. O fato de não ter chegado em mais mão, eu já fiquei muito satisfeita. Foi a senhora responsável por isso. Eu fico feliz. Akito Maringá Talk Show voltando para você. Obrigado.